Bom, pessoal, bom dia, boa tarde a todos aí. Aqui eu vou estar mostrando para vocês a interface do AutoCAD. No caso aqui, vocês podem estar reparando aqui, ó, que é o Autodesk AutoCAD 2021 já, beleza? E ele está registrado aqui, tá? No meu nome. Esse programa aqui do AutoCAD aqui, a Autodesk fornece para a gente, entendeu? No caso aqui é a forma estudante. Eu vou estar disponibilizando na página para vocês um link com as informações como vocês fazem para estar baixando, porque aí a Autodesk ela mesma, junto à Microsoft, vai estar atualizando o programa para vocês e essa licença ela perdura por 2 anos, entendeu? Onde vocês vão estar estudando. A apostila de vocês está vindo com o AutoCAD 2014, entendeu? Mas vou estar passando aqui para vocês dentro do 2021, tranquilo? Vou estar atualizando vocês. Isso não impede que vocês utilizem também essas informações no AutoCAD 2014. Beleza, pessoal? Bem, aqui na interface, né, primeira página aqui, você vê no AutoCAD, nós vamos ter a coluna Get Start. Né? Aqui nós temos a Start Draw. Se você clicar nele aqui, você vai estar abrindo um novo documento. E nós teremos aqui também a template. A template a gente vai ter modelos já pré-configurados, entendeu? De desenhos para facilitar, tá? O acesso do caso do usuário. Tá? Open File, você vai estar abrindo documentos que já foram salvos, né? Como no caso aqui, ó, que eu já fiz um documento aqui, CAD para aula, onde eu estava testando aqui o AutoCAD. Aqui no Open, a Sheet 7, você vai estar podendo abrir um conjunto de folhas, nós vamos estar vendo isso aí futuramente. Get More Templates Online, você pode estar baixando na internet o modelo, beleza? Modelos da internet aqui. E aqui, Explore Sempre Draw, você vai estar podendo explorar arquivos já existentes no AutoCAD, exemplos de arquivo, beleza? Recentes documentos, como eu falei, são documentos que você salvou, que você já gravou ele, né? Terminou de fazer o desenho, ou você está terminando de fazer, você salva para terminar em outro momento, eles vão estar aparecendo aqui. Notifications é onde que o AutoCAD vai estar passando para você toda a notificação do que está por vir, se tiver atualizações, entendeu? No caso aqui eu já tenho uma aqui já. E aqui o Connect está mostrando que eu, no caso, estou conectado ao Autodesk, né? Beleza? Aí outra coisa, eu aconselho vocês também a estarem todos os procedimentos que eu fizer aqui, vocês estarem parando o vídeo com calma, depois está fazendo também para vocês estarem praticando. Tá? Que isso é muito importante, estar praticando, porque o AutoCAD é muito comando e muitas palavras em inglês, isso acaba confundindo. Se você não pôr a mão na massa, você não vai aprender a desenhar, entendeu? Porque depois esses comandos ficam automáticos, quando você precisar de alguma coisa, você sabe onde buscar. Mas para isso você vai ter que estar praticando, pôr a mão na massa aqui, beleza? Bom, pessoal, então nós vamos agora iniciar um arquivo novo, entendeu? Sempre que vocês forem iniciar, eu recomendo vocês virem aqui em Templates e abrir essa configuração padrão aqui, porque ela tem todas as configurações para você iniciar um arquivo novo de desenho, no nosso caso, a mecânica. Nós não vamos estar vendo também planta 2D, entendeu? Você vai baixar aqui, ó, é o acadis.dwt. Aqui está ele, acadis.dwt. Só dá um clique. Aqui no caso eu aguardo um pouco porque o AutoCAD vai estar abrindo. O meu computador aqui no caso também, ele é um pouco antigo, mas ele está rodando 2021. Aqui ele abriu a área de trabalho
do AutoCAD. Ela não difere muito dos outros programas da Microsoft, né, do Office. Pode ver aqui, ó, as barras, os campos, né, os ícones, onde nós vamos estar trabalhando um por um aqui, os mais importantes, entendeu? No caso do 2D, né? A gente está fazendo desenhos em 2D. Beleza? Agora, pessoal, vou mostrar para vocês alguns elementos da interface do AutoCAD 2021, que é importante você saber na hora que você estiver executando o seu trabalho. Beleza? Aqui no meu canto aqui esquerdo, no caso, tem esse azão aqui, ó, que é o menu. Está clicando nele. Beleza? Aqui ele vai estar abrindo esses comandos aqui. São comandos que vocês já viram em outros programas, mas aqui o CAD para aula, que eu já tinha mostrado para vocês lá na primeira página, né, na primeira interface. Se eu clicar nele aqui, vou estar abrindo ele. Um novo documento, abrir um documento existente, salvar o documento, salvar um documento como, né, importar um documento, exportar, publicar, imprimir, drawings, utilities, né, são várias coisas que nós vamos estar vendo aqui, e fechar, beleza? Aqui, ó, se você clicar aqui, ele vai mostrar os documentos recentes, que eu tenho esse daqui só, e aqui vou estar abrindo também outros documentos, beleza? Vou estar procurando outros documentos aqui, no caso, no meu computador, né, nos meus arquivos. Tranquilo? Aqui, pessoal, ao lado do menu de aplicação, né, que é o azão aqui, nós vamos ter essa barra aqui, que é a barra de acesso rápido, tá? Que você pode imprimir, salvar no móvel, abrir na web, no móvel, salvar como, abrir um documento e criar um documento novo por aqui, beleza? Seria a nossa barra de acesso rápido. Do lado dela aqui, porque eu não estou executando nada, mas isso aqui já é conhecido, essa setinha. No meu caso, para minha esquerda aqui, eu vou estar desfazendo a última ação que eu tiver feito. Porque o procedimento que eu fizer, ele vai estar apagando o procedimento. E para a direita, no caso, para a minha direita aqui, eu vou estar retornando o procedimento que eu fiz, a ação. Beleza? Nessa parte aqui, pessoal, nós temos um nome, no caso do arquivo, nós estamos trabalhando com ele no momento, tá? Se eu for modificar esse nome aqui, vai aparecer outro nome aqui, tá? Por que eu não abri o outro arquivo que eu tinha feito? Porque eu quero seguir com esse arquivo aqui com vocês, onde eu vou estar fazendo desenhos aqui, exercícios para vocês estarem praticando também, entendeu? Peças mecânicas, planta 2D, né? Um pouco mais à direita aqui, nós teremos a barra Info Center, que no caso aqui é uma barra de ajuda, entendeu? Está botando as informações, vou clicar aqui para você ver os detalhes da conta, a licença, entendeu? Isso aqui vocês vão estar preenchendo lá na Autodesk, quando vocês forem estar baixando o programa para estudante. Aqui, nesse caso aqui, onde tem essa lupa, se eu precisar de um comando, eu venho aqui e digito o comando aqui, entendeu? Faço uma busca dele, ele vai estar me orientando aqui, beleza? Olha lá, eu fui para um help aqui, eu pedi o comando line. O comando line eu sei que está aqui, mas aqui ele vai estar demorando um pouquinho por causa do meu computador aqui, pessoal, tá? Mas aqui, ó, Autodesk, tá vendo? Ela te dá todo o suporte, ó. To draw lines, aí você vai... Outra coisa, esse programa aqui no caso, eu estou com ele em inglês. Mas lá na hora de vocês escolherem o programa de estudo, vocês podem estar baixando em português, tá? Por que eu escolhi em inglês? Porque a maioria das firmas que vocês forem trabalhar vai estar em inglês.
Tá? Então vocês têm que já estar se adaptando já a essa realidade. Bom, abaixo aqui, antes de falar, aqui mais à direita também nós vamos ter os comandos, né? De expandir, minimizar e fechar a tela. Abaixo aqui, pessoal, nós vamos ter a Ribbon. A Ribbon, ela é uma faixa onde estão os comandos do AutoCAD, entendeu? Os ícones organizados. Como eles se organizam? Ó, Home, Insert, Annotation, Parametric, View, tá? Aqui no caso aqui, ó, elas são agrupadas, entendeu? Pelas suas funções. Aqui no caso são linhas, círculos, polyline. Aqui serve para você estar configurando, abrindo, entendeu? Quando você for cotar um desenho, nós vamos estar, você vai estar pré-definindo os seus layers, tá? Nós vamos estar olhando isso daqui com muita calma, que isso aqui é muito importante para você finalizar o seu desenho, beleza? E como ela se organiza? Aqui, se eu der um clique aqui, você pode ver que ela não está mostrando todas as funções que estão ali, aqui tem mais. Se eu não quiser, se eu clicar fora, ela fecha, né? Mas se eu posso vir aqui, ó, eu vou trabalhar com ela aqui. Eu venho aqui, ó, nesse botãozinho aqui, e clico aqui, e travo, deixo ela travada ali. Beleza? Ela vai ficar aberta ali, para mim estar trabalhando. Tá? No decorrer do aprendizado, vou estar mostrando como troca ela de lugar, como configura ela, se eu não quiser alguma coisa ali, se eu quiser estar trocando, tirando, tá? Porque às vezes é muita informação e o desenho é que você quer um espaço maior aqui, né, na área de trabalho. Então, pessoal, fazendo um resumo aqui. Na Ribbon, eu vou ter aqui as guias. Ó, se eu for clicando aqui, vai modificando cada guias, né? E cada guia, ela vai ter os seus painéis, onde nesses painéis vai estar organizado os comandos. Tranquilo? Ele travou aqui. Deixa ele pensar um pouquinho aqui que ele vai destravar. Aí, pronto. Tranquilo? Isso aqui no caso, se vocês tiverem um computador mais atual, não vai estar acontecendo não. Porque o meu, esse computador aqui, eu utilizei ele quando eu fiz meu técnico mecânico em 2011. É uma ótima máquina, né? Diga-se de passagem, para eu estar perdurando até hoje. Bom, pessoal, essa parte aqui, no caso aqui, escura, onde eu estou movimentando o cursor aqui, vocês estão vendo essa cruzinha aqui, ó, é a área de trabalho, onde eu vou estar criando os desenhos e vou estar, no caso, alterando, né? Copiando, desfazendo, beleza? Esse aqui é o cursor. O cursor que eu estou movimentando, ele serve tanto para acessar aqui, ó, na Ribbon, onde os comandos, como ele serve também para fazer os desenhos aqui. Determinar o primeiro ponto, o último ponto, entendeu? Fazer um círculo, uma elipse. Comandos que nós vamos estar vendo um por um, né? Na hora que estiver desenhando aqui. Mais abaixo aqui, pessoal, nós temos a linha de comando. Essa linha aqui, que ela é móvel, ó. Você está vendo ela? Pondo ela onde eu quiser aqui. Nessa linha aqui vai ser exibido os comandos que estão sendo executados e os comandos que estão ativos no AutoCAD. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, no caso. Eu vou aqui em line, a linha. Se você ver aqui, ó, a linha comando está me mostrando aqui, line, especifique, né? First point, esse seria o primeiro ponto, né? Qual o seu primeiro ponto? Aqui, eu vou escolher aqui. Vou escolher aqui. Dei um clique com o botão esquerdo do mouse e puxei a linha. Ó, pode ver que a minha linha ela faz ângulo. Ó. No caso aqui eu não travei ela não. Você pode estar travando ela em 90, entendeu? Isso aí, muita informação a se passar agora.
acaba confundindo. Se você olhar lá na linha de comando, ele está escrito lá, specific next point, que é o próximo ponto. Eu posso vir aqui, ó, aqui é o próximo ponto. Você pode ver que não para a linha. Para mim parar essa linha aqui, ó, que eu estou criando aqui, eu tenho que apertar ESC. Aí a linha está criada. Beleza? Aí aqui na linha de comando, ela vai me falar tudo que eu fiz. No caso, se houver algum erro no meu desenho, depois vocês vão estar vendo isso, eu posso estar vindo aqui e pegando esse histórico dela, entendeu? Para gente saber, olha lá, todos os comandos que eu executei ficam gravados aqui. Vou ver que, foi ali que eu errei. Beleza? Tranquilo essa parte? Aqui eu marquei aqui, né? Você vê, ó, é um comando que eu vou estar ensinando para vocês também. Por um lado, se vocês repararem, fica verde. Do outro lado, ele fica azul. Isso aí tem um motivo, beleza? Por enquanto, só vou apagar a linha ali. Bom, pessoal, aqui à minha esquerda, eu tenho aqui, ó, alguns controles de visualização, onde eles vão estar exibindo na tela alguns comandos e eu posso também estar retirando. Tá? No caso, com a ViewCube aqui, ó. Tá? Essa ViewCube aqui, ela vai me dar um parâmetro do desenho 2D, 3D, onde eu vou estar girando essa tela aqui através dela. Beleza? Aqui, ó, a Viewport Control, se eu clicar nela aqui, ó, vocês podem ver que a ViewCube está ativa aqui, ó. Se eu tirar, ela sumiu. Beleza? Eu venho aqui e clico. A ViewCube aparece. Aqui também eu tenho a Navigation Bar, que vai me ajudar também aqui na hora do desenho, que são comandos que ficam aqui. Tá? Se eu clicar aqui, ó, aí não tem o sinal de menos, eu retiro a Navigation Bar. Beleza? Mas aconselho a deixar ela ali. Nós vamos estar utilizando esses comandos aqui. Como eu disse, a linha de comando ela é móvel, você pode estar baixando ela aqui para melhorar a visualização do seu desenho aqui. Bom, eu que também posso estar modificando, pessoal. Aqui eu tenho a Viewport Configuration List, onde eu posso estar mudando a apresentação aqui da minha tela de trabalho. Aqui eu estou vendo uma tela só de uma área de trabalho, né? Eu posso estar, no caso, dividindo ela em duas partes. Tá vendo? Vertical. Aqui eu não estou vendo o desenho diferente, não. Seria o mesmo desenho, uma tela à esquerda, uma tela à direita. Aqui eu posso estar com o desenho menor, aqui com ele maior. Como nós trabalhamos também em 3D, eu posso estar trabalhando uma face da peça aqui e estar vendo o resultado dela, a outra face dela, como está ficando aqui. Tá? Isso aí nós vamos estar vendo aqui na hora da execução. Beleza? Deixa eu botar com ela para o normal aqui. Ao lado aqui, pessoal, da Viewport Control, eu tenho a View Control. Qual seria a função dela? É como eu estarei visualizando meu desenho. Eu posso estar fazendo uma visualização superior dele, como eu estou vendo aqui, por cima. Eu posso estar vendo bottom por baixo. Quero que vocês reparem que conforme eu vou mexendo, a ViewCube aqui vai mudando também. Eu posso estar fazendo uma visualização dele da esquerda, tá? É como no desenho mesmo. E right, à direita. Tá? Eu sempre deixo ele aqui, no caso, em 2D, top. Vendo ele por cima. Pararam que a ViewCube aqui seria como a rosa dos ventos, onde eu estou girando ela aqui quando o desenho está pronto. Ela me dá um acesso rápido para me estar modificando a perspectiva do meu desenho, tá? Para me estar olhando, fazendo análise dele. E aqui, a última aqui, ó, a Visual Style Controls, é porque eu vou estar aqui, no caso em 3D, eu posso estar vendo só a estrutura em arame,
entendendo, né? O que eu quiser, gente. Depois eu vou estar mostrando para vocês com o desenho pronto. Eu posso estar vendo esse desenho preenchido, entendeu? Ele todo cinza, entendeu? As cores também, posso estar modificando da peça, botando ela em aço, botando ela em madeira, né? Muito interessante aqui também. Então, como eu disse, a ViewCube vai estar me auxiliando na visualização da perspectiva do meu desenho, mesmo como eu quero estar vendo ele. Não vou mexer muito nela não, porque ela é complicadinha, tá vendo? Se eu pegar o norte aqui e girar, olha como eu girei, viu? Vou tentar voltar ela aqui. Pronto, voltou ao normal de novo. Norte, sul, leste, oeste. A Navigation Bar, aqui pessoal, deixa eu ativar aqui. Você pode ver que eu modifiquei aqui, ó. Aqui já apareceu uma parte 3D, ó. Eu usei de 3D, né? Você está modificando, ó. Ela vai girando o meu desenho. Depois, eu vou estar mostrando isso para vocês. Eu posso pegar ali e arrastar também. Ó. Legal, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui de novo. Nisso aí eu estou girando meu desenho pronto ali, ponta cabeça. Então aqui, tá. Pronto. Tranquilo? Pronto. E aqui, pessoal, a Navigation Bar, ela vai estar me auxiliando no caso do zoom dos meus desenhos, entendeu? Como dar o zoom no desenho. Esse é uma mãozinha, tá vendo? Onde eu arrasto, ó. Botar onde eu quero. Beleza? Deixa eu desativar um aqui. Sempre que eu clico em S, eu desativo, tá? Tem uma coisa que está me incomodando aqui, ó. Agora sim. Os eixos aqui, ó, X e Y. Se vocês reparar, quem reparou aí viu que ele estava ao contrário aqui, isso está me incomodando um pouco. Então, eu clico na mãozinha aqui e eu arrasto para mim estar vendo onde está meu desenho, procurar, porque eu vou fazer desenhos aqui em várias dimensões, entendeu? Vários tamanhos, então isso vai me auxiliar. Eu posso tanto afastar como aproximar, tá? Aí no caso, aqui ó, na barra de comando, quem está ativo é a PAN. Aí eu vou e... Bom pessoal, esse camaradinho aqui que estava me incomodando muito, é onde nós paramos a nossa aula hoje, que é onde vai a apostila, entendeu? Que é o ícone UCS. Ele está mostrando aqui as coordenadas do plano cartesiano, né? X e Y. Aqui no caso, 2D. Quando nós passarmos, né? Vou tirar uma parte aqui, da próxima aula, vou mostrar em 3D para vocês, que ele vai aparecer aqui o eixo X. Beleza? Ele vai nos orientar aqui, né? A ideia dele está nos orientando. Beleza? Aí quando eu mexi aqui no ViewCube, eu vi que eles ficaram trocados aqui, né? Deixa eu afastar ele um pouco mais aqui. Aqui, ó, apareceu de novo, viu? Porque ele estava muito expandido. Então, a marcação aqui embaixo. Outra coisa, sobre a área de trabalho aqui, essa cor aqui, eu deixei pré-definida assim porque eu gosto dela escura, mas pode trabalhar com ela branca, entendeu? E o cursor também aqui, a orientação do cursor, nós vamos estar modificando ela, para vocês verem que tem uma forma aqui que facilita mais na hora de trabalho, de você alinhar, fazer o alinhamento, né, das linhas. Isso aí tudo com calma, porque é muita coisa aqui, entendeu? E se a gente não for assim, praticando, igual tudo que eu estou fazendo aqui, vocês não pegarem e pararem o vídeo lá, fazer, vocês podem estar esquecendo.
Entendeu? Como eu falei, é muito nome em inglês e você acaba confundindo. Tá? Se vocês quiserem estar configurando ele em português, mas, como eu disse, eu prefiro que vocês estudem ele em inglês, por causa das firmas. Né? E, por último, pessoal, eu vou estar falando sobre a barra de status, essa daqui, ó, onde nós vamos estar utilizando, entendeu? Ela está fazendo os nossos desenhos. E aqui tem comandos primordiais para a precisão do desenho, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, quer ver? No caso aqui, o grid está ligado. Se eu clicar aqui, ó, já tira o grid. Beleza? Beleza? A viewpoint, né? A dynamic input. O que é dynamic input? Deixa eu pegar o line aqui. Aí eu vou clicar. Cliquei lá, ó. Posso vir aqui e fazer uma linha. Beleza? Vou dar o ESC aqui e vou soltar a linha. Vocês podem reparar que não apareceu comando nenhum ao lado aqui do meu cursor. Quando eu ativo a Dynamic Input, que eu venho aqui no comando line, olha, apareceu. Se eu puxar ele para cá, ó, ele está me dando ali 210, né? Se eu botar 300 aqui nele, ó, dá um OK, ó. Ele já vai me dar o tamanho da minha linha que eu quero, ó. Ele está me mostrando lá o comando. Dou um ESC aqui, ele fecha. Outro exemplo, ESC, de novo aqui, volta o mesmo comando. Eu venho aqui, ó, em restrição do cursor ortográfico, ortogonal. O que é isso aqui, pessoal? Ó, quando eu puxo uma... Quando eu venho aqui, faço uma linha, eu posso botar essa linha, ó, em vários ângulos, certo? Mas se eu precisar de fazer uma esquadrilha aqui, 90 graus, não vai dar. Porque até eu achar esse ângulo aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, na restrição ortogonal dele, e clico, você pode notar que a minha linha, ó, ela só move, ó, 180 graus, 270, beleza? 0 e 90 graus. Show de bola? Aqui eu posso estar fazendo, ó, um quadrado tranquilamente. Beleza? E falar em quadrado, nós vamos encerrar aqui. Vou deixar esse exercíciozinho para vocês aqui. Vou grifar todas essas linhas aqui, que eu não quero elas. Vocês vão em line. Deixa eu só aproximar mais aqui. Vamos fazer um quadrado aí. Vamos fazer um quadrado perfeito. Nós vamos botar aqui nesse quadrado 300. Depois nós vamos estar configurando isso aqui. Se é em... Cadê, gente? O que ele não fez? 270. Vamos botar em 300 mesmo. 300 quando eu der. E já está ali. Vou pôr o cursor para baixo. 300 de novo. Reparem que ele já vai estar. Aí eu posso vir aqui. Quando eu puxar ele para o lado aqui, ele está em 400 lá. Mas se eu botar 300, ele vai obedecer que é 300. Eu dou Enter de novo. Aí quando eu subir aqui, ó, é só eu fechar o quadrado aqui. Beleza? O ESC. Aí meu quadrado, pronto. Tranquilo? Então fique isso daí como exercíciozinho, né, para a gente iniciar. Hoje foi a primeira aula. Tranquilo, pessoal? Um abraço aí a todos e até a próxima aula aí. Valeu? Meu nome é Beto Marques, um dos professores aqui do CEDTEC. Eu vou estar ministrando, né, o desenho auxiliado por computador AutoCAD a vocês, os alunos da mecânica. Um abraço, até a próxima aula.